YouTube, tudo bem? Vamos para mais uma live? Hoje é o nosso amigo Inar Mosca, de São Paulo. Vamos lá ver o que ele tem para nos ensinar? É agora, galera! Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, tá bom? Grande abraço, vamos lá, galera, vamos lá! Olha o cara aí, gente. Meu amigo Inar! Opa! Que coisa boa, rapaz! Tudo bom com você, Wainer? Beleza, meu amigão. E você? Ah, na correria, né, velho? Um pouco frio aqui em São Paulo, mas na correria, né? Pô, aqui também tá frio hoje, cara. Deu uma chuva aqui hoje o dia todo, cara. Um friozinho gostoso, mas tem que passar logo, porque eu não gosto de frio, não. Tá bonito esses pinheiros aí atrás, hein, rapaz? Saudável pra caramba, brother. É, mas estamos sofrendo um pouquinho com esse frio de São Paulo aqui, velho. Que não é brincadeira também, não, hein? Imagino, cara. É. Imagino. E aí, Ô, como é que tá? Inar, pra gente começar, cara, queria te agradecer imensamente aí, cara, que você aceitou meu convite aí logo de cara. Foi muito espontâneo aí. Pô, fiquei feliz demais na hora que você aceitou. Muito obrigado mesmo. E obrigado aí por fazer parte aí do meu ciclo de amizade, cara. Nos Imagina. conhecemos aí há um bom tempo já, né? Você é um carioca, né? Morando É, em São Paulo. da região serrana do Rio. Sou mais paulista do que carioca, velho. Já estou em É, São né? Paulo já tem quase 50 anos. Que legal, Nem sei cara. mais como é que tá minha terra lá em Petrópolis, velho. Nem sei mais como é Petrópolis, que tá, né? entendeu? Bacana. Ô, Inar, mas muito obrigado, cara. E para começar, cara, eu vou fazer a pergunta, além de agradecer a você aí por ter Imagina. disponibilizado seu tempo de estar aqui com a gente, para nos ensinar, para nos ajudar. Eu quero que você fala, cara, começou no bonsai, sua história do bonsai, como é que esse bichinho te pegou e em quanto tempo você está nessa luta aí, para que a galera conheça mais um pouco do Inar. Fica à Olha, vontade. na verdade, pô, eu sou de família humilde, né? Meu pai é Todos nós. jardineiro, minha mãe já era do lar, né? E, então, a minha paixão por plantas, né? Na verdade, ela começou mais pelo meu pai, né? Que foi meu grande padawan, né? Meu grande sensei, né? Eu, com bonsai, eu não sei nem te dizer praticamente como eu comecei na arte bonsai. Talvez o pessoal nem saiba, né? O pessoal da minha geração talvez até deve saber. Minha primeira paixão pelo bonsai foi com o filme do 007. Eu vi Que fundo, diferente, cara. ao fundo do filme, eu vi uma silhueta de um pinheiro negro, né? Não me recordo nem que estilo que era, mas era uma silhueta bonita. Aquilo me chamou muita atenção, né? Mas era muito difícil, né, naquela época. Eu devia ter meus 16 anos, mas eu não mergulhei a fundo naquela época ainda não, cara. Eu sempre gostei, né, mas nunca tive a oportunidade. Era muito difícil, né? Você conseguir literatura, qualquer outro tipo de informação a respeito da arte bonsai na minha época, era uma coisa muito difícil, né? E para mim foi mais ou menos assim. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, então que eu tive mais acesso ao SEASA, né? Então eu comecei ao SEASA e começava a ver aquele pessoal que vendia, na época vendia muito pinheiro, junípero, né? Existiam muitas coisas, né? Mas eu, mesmo assim, eu não tinha muita fonte de informação, era difícil. Os livros daquela época, geralmente ou eram em inglês, espanhol ou em japonês. Não se achava fácil. A primeira vez que eu comecei a encontrar, na verdade, eu ganhei de presente um livro da editora Europa, que era um livro de bonsai. Nossa, aquilo para mim foi um espetáculo, né? Mas tinha pouca informação, né? Era um livro assim, muito fraco na época, né? Depois, logo em seguida, o grande colega aí, Marcelo Miller, um grande abraço para ele, que foi um dos grandes incentivadores, Marcelo Miller, né? Ele começou a publicar aquela revista O Mundo do Bonsai, né? Que Sim. saía praticamente todo mês. E por acaso eu encontrei uma revista dessa numa banca de jornal, né? Aquilo para mim foi um achado, né? Aí eu comecei a ver que tinha exposição no Botânico,
não sei que o pessoal de São Paulo deve conhecer ali a Bonsai Okuda, né? Que era na Rua Alvarenga, próxima à cidade universitária. Eu adorava ir naquele pedacinho ali, mas o acesso para lá era muito difícil. Bonsai era uma coisa, sempre foi uma coisa muito cara, né? Vaso, planta, tudo praticamente era muito caro, né? Eu cheguei a conhecer até o nosso colega lá da Bonsai Kai, o Márcio, né? O Márcio Márcio. Eu tive lá também há um tempo atrás, né? Que também não fica muito longe daqui. Eu achei aquilo um lugar, um paraíso, né, cara? Um monte de bonsai, um monte de plantas enormes, né? E o Márcio foi super atencioso, me atendeu muito bem. Também um abraço grande para o Márcio Azevedo aí, lá da Bonsai Kai, né? E ele foi muito atencioso. Mas ele é comerciante, né, pô? Vamos levar em conta isso. Ele está ali para ganhar, para pagar as contas. E, infelizmente, também não dava para mim fazer um curso lá. O curso era muito, vamos dizer assim, inacessível, né, para o meu bolso, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a frequentar a exposição do Botânico, né? Onde eu conheci uma série de gente, né? Tio Idaka, Regina Suzuki, Evandro. Era uma turma enorme que fazia o Jardim Botânico. O Kajihara, né? O falecido Kajihara, Yoshitaka Kajihara. Hoje a dona Rita Kajihara, uma grande amiga, né? Uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela, muita consideração, né? Então eu comecei a conversar com aquele pessoal no Botânico, né? Eu não sabia o que perguntar. Eu acho que nem a maioria do pessoal hoje, o iniciante, ele chega meio perdido, né? E eu conheci um colega também, né? Na verdade, eu tenho muita consideração por ele também. Se ele estiver vendo aí também, um grande abraço, Gilson. O Gilson era o nosso GPS. Ele levava a gente para tudo quanto era chácara. A gente não sabe como, mas ele guardava aquele negócio na cabeça e falava, tem um bonsai em tal lugar. Pô, vamos lá. Ele ia. Ele levou a gente para conhecer o viveiro da Regina Suzuki, né? O Kojima, na verdade, o Kojima que vocês conhecem, o Wilson Kojima, né? E a dona Rita Kajihara. Então ele levava a gente para tudo quanto era canto, né? E eu comecei, né? Eu sabia o que perguntar quando chegasse no SEASA. E nessa época também o Kojima, né? Só que nessa época quem fazia o SEASA era o sobrinho do Kojima, o Cláudio. E então tudo que era informação que eu queria saber sobre Shinpaku, eu perguntava para ele. Mas ele não era bonsaísta. Eu perguntava para ele, ele só vendia. Aí ele falava para mim, eu vou perguntar para o meu tio, né, que era o Masatoshi Kojima, né? Outro abraço também para o Kojima, né? E aí na semana seguinte, aí ele me trazia informação, né? Então eu fui adquirindo informação aqui, dali, um punhadinho daqui, um punhadinho dali. E eu também conheci no SEASA um outro japonês antigo, né? O nome dele é Tanaka, né? A gente fala assim, o que mais tem no SEASA é Tanaka, né? Se jogar uma pedra para cima, cai na cabeça do Tanaka. Esse Tanaka, como todo japonês, né, pô, sempre muito reservado, né, não solta informação muito fácil, ele vendia muda de pinheiro negro, o kurumatsu, né? Eu era louco por aquela planta. Como eu lia nas revistas do Marcelo Miller, eu era louco por aquela planta. Então, a cada pergunta que eu fazia para ele, ele falava, compra a muda que eu ensino. A cada pergunta. Comerciante. Não, mas, no fim, ele acabou se tornando muito meu amigo, hoje é muito meu amigo também. Infelizmente, não está fazendo mais SEASA por conta da idade, mas ele me passou muita informação a respeito do Kurumatsu, né? E eu fui conhecendo aos poucos o pessoal do bonsai, né? Através de revista, vídeos, o botânico, né? Aí eu já sabia como puxar informação de algumas pessoas, né? Depois teve uma época que teve na Bonsai Okuda, a Bioferret fez uma grande promoção lá e trouxe para a Bonsai Okuda nomes como Carlos Tramujas, Roque Júnior, Charles Ferrante, Osamu Idaka, Regina Suzuki, Mário Leal, Sami, que estiver vendo aí, Sami, um abraço também, viu, Sami? Só gente de peso, hein? Trouxe uma turma de peso, né?
Era a minha primeira vez, cara. Eu nunca tinha tido contato nenhum com eles. Eu só conhecia a Regina, seu Idaca, né? E na época a Regina era um poço de timidez. Desculpa, Regina, mas tenho muito respeito por ela, muito carinho por ela também. Mas a Regina sempre foi uma pessoa fabulosa, né? Sempre foi uma pessoa assim reservada, mas muito bacana, né? Então nesse encontro, né, foram feitas várias demonstrações, né? Sem falar que o custo foi bem elevado, viu? Quando eu cheguei lá achando que ia fazer esse curso, cara, eu não lembro direito o valor, mas era um valor bem elevado. Foram 2 dias de evento, né? Com esse pessoal aí. Falei assim, eu vou, vai doer, mas eu vou pagar. Né, valeu a pena, não me arrependi não, entendeu? Valeu a pena. Foi 2 dias de aula, muito interessante, conheci esse pessoal, o Charles, se o Charles Barreto, o Charles lá de Barreto estiver assistindo aí, ó, ele é um dos culpados, hein? Falava pra gente, né? Não vou falar aqui, mas ele falava pra gente. Quando se entra na arte bonsai, a gente passa a ter um caso sexual com bonsai. Ele só... Quem é veterano sabe o que eu estou falando. Mas eu gostava. É um cara muito bacana também. Quem não conhece o Charles Ferrantes, vale a pena conhecer, que é um cara muito bacana. Tramujas é um cara muito bacana. O Rock Júnior é um molecão, mas é um molecão muito bacana também. Tem uma bagagem de informação muito grande. Mário Leal nem se fala, né, pô? Ele dispensa qualquer comentário. E Daca era aquele velho tranqueira. Seu Daca dizia que eu era muito velho para aprender bonsai. Eu devia estar com 40 anos. Você é muito velho para aprender bonsai. Não aprende mais, não. Eu falei assim, seu Daca, o senhor também está velhão aí. Já estava com quase 80 anos plantando semente de pinheiro negro. E todo o respeito que eu tenho por ele também, viu? Claro. Uma pessoa muito bacana. A Regina também estava lá, que a Regina sempre acompanhava o mestre Daca, né? Então foi um encontro magnífico, né? O Sami, né? Eu não conhecia nenhum ceramista, né? O Sami foi o primeiro ceramista que eu conheci lá na Bonsai Okuda. Trabalho também muito bacana que ele faz, viu? Então foi um dia proveitoso, né? 2 dias assim que a gente viu coisas assim que a gente, mesmo que o iniciante de hoje, né? Ver torcer galho, rafiar, aramar, a gente ficava impressionado, né, com aquilo lá, a turma que estava lá. Mas foi muito bacana. Foi uma informação assim, muito útil, né? E foi uma demonstração com várias pessoas que já têm uma bagagem de informação muito grande, né? O Tramujas é um cara fabuloso, né? Um cara assim, sensacional. Não tem nem o que falar do restante do pessoal, né? Então, valeu a pena. Então, minha ingressão no bonsai foi mais ou menos dessa forma. Que ano que a gente está falando isso, Inar? Oi? Que ano que a gente está falando isso? Foi em 2000 e alguma coisa. Eu não me lembro exatamente da data, né? Mas depois eu ainda tinha conhecido, antes disso eu tinha conhecido o Renato Bocabello também, que era um rapaz novo, né? Eu tinha ido na casa dele lá na Rua Croata, né? Fui visitar ele lá porque eu conversava muito com uma japonesa chamada Atuko Nagal, tia da Lili Nagal. Ela levava muito pinheiro negro para jardim japonês. Então eu ia lá, eu batia muito papo com ela, né? Sempre gostei muito de conversar com ela, porque eu sempre gostei muito. Então eu conversava muito com ela. E ela me falava muito do Renato, né? Aí ela me passou o telefone dele, eu entrei em contato e eu fui visitar o Renato uma vez, né? Liguei para ele, fui lá visitar ele. Aí estava ele lá, ele, a mãe dele, né? O Renato, um grande abraço para você também, viu, Renato? Devo muito para o Renato, muita coisa de conhecimento eu devo para ele. E outras coisas também que eu fico devendo para ele. Mas, cara, olha, quando eu fui visitar o Renato, ele tinha um monte de planta já, né? E aí batemos papo, ele mostrou um monte de livro, a mãe dele super simpática, né? Aí depois chegou o pai dele era brabo, né? Um engenheiro, aqueles engenheiros brabo, né, cara? E sem querer eu acabei comentando, né, que no Brasil não dá para se viver de bonsai. Cara, ele me deu um esporro, cara. Porque ele queria me ver. Aqui ninguém vive de venda de bonsai, não, aqui todo mundo trabalha. Coitado, o Renato ele ficou todo envergonhado, a mãe do Renato. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, pô.
né? Não estou dizendo que ninguém vive de venda de bonsai, mas foi criou uma saia justa assim, até que depois passou, né? Aí o Renato, bateu bastante papo com o Renato me convidou para ir participar, mas meu corre-corre sempre foi muito grande, né? Como eu trabalho com jardim, nessa época eu trabalhava com uma paisagista, né? Então praticamente meu tempo era muito corrido, né? Não tinha tempo, né? Não tinha tempo também, né? Era caro, né, meu? Mas aí passou. Depois de muitos anos que eu voltei a conhecer ele, voltei a reencontrar ele novamente aqui no estúdio Boca Belo, né? Então, minha trajetória foi praticamente essa, né? Aí eu sempre procurei fazer alguns trabalhos de exposição, demonstração, cursos, né? Eu sempre procurei divulgar o que eu sabia do bonsai para o pessoal iniciante, né? Para que pelo menos deixasse o pessoal bem encaminhado, né? Mas não é muito fácil você divulgar arte bonsai aqui no Brasil. Existe um monte de coisas que atrapalham, né? Você, por exemplo, deve saber, né? O pessoal Muita iniciante coisa. por aí sabe do que eu estou falando, das dificuldades que é divulgar essa arte aqui em São Paulo, no Brasil em geral. É muito difícil, né? O que eu posso falar para o pessoal é isso, né? O bonsai é uma arte que ela ensina muito. Ela te ensina a ser disciplinado, te ensina a ter paciência, a observar, valorizar a natureza e fazer grandes amigos, entendeu? Bons É. amigos, colegas, né? É uma arte que ela une muito. O que eu posso falar para o pessoal iniciante, olha, tem que ser persistente. Hoje vocês têm uma gama de informação, que é um universo de informação muito grande, que se Uma chama internet. facilidade, né, Inar? A facilidade hoje é muito grande, mas não pode ficar preso à internet, entendeu? Porque, infelizmente, existem pessoas que têm uma índole ruim, que passam informação ruim, entendeu? Eu, quando quis aprender sobre o Pinheiro Negro, eu conheci uma pessoa, eu não vou citar nomes, né? Mas uma pessoa que foi rude comigo, né? Eu achei que aquela pessoa iria somar alguma coisa para mim, mas eu falei, essa pessoa nunca vai me ensinar bonsai, porque ela não tem nada para passar, né? Falei assim, o dia que tiver uma pessoa que me ensine alguma coisa sobre o pinheiro negro, eu vou aprender, né? E graças a Deus apareceu o Renato, né? Eu aprendi muita coisa com ele, tem muita coisa para aprender com ele ainda, e com alguns outros colegas japoneses, né? Seu Idaka também, apesar de tudo, ele me ensinou muita Sim. coisa. A Regina, né? A Regina me ensina muita coisa, né? É um poço de sabedoria incrível. O nosso colega aí, o Charles Ferrante, também, é um cara muito bacana. Charlin Ele, entrou aí, ó. Charlin tá aí com a gente, ó. tá Obrigado, vendo Charlin, por aí? prestigiar aí. Ô, Charles, um grande abraço para você, viu, camarada? Te devo uma visita, hein? Entendeu? Então, são pessoas que eles ensinam simplesmente pelo prazer de ensinar, não pela aquela, vamos dizer assim, pela ambição. Eu vou te Sim. ensinar, mas você tem que me pagar. Me Eu pagar, acho me dar algo em troca, né? que, infelizmente, temos pessoas que vivem de bonsai. Elas não são bonsaístas. Eu não sou bonsaísta, eu sou um admirador da arte. Eu não sou um Eu artista. digo, eu digo que eu sou um eterno aprendiz, Inar. Exatamente, pô. Eu detesto quando o pessoal, acho ruim quando o pessoal me chama de mestre. Pô, eu estou muito longe de É, ser eu também não mestre. gosto, cara. A gente, para ser mestre, a gente tem que caminhar muito, entendeu? É, Eu geralmente, quando eu faço umas palestras, né, que eu pego o pessoal, eu falo para eles o seguinte: quando a jornada for longa, dê pequenos passos. Quando a pessoa começa a ingressar no bonsai, alguma coisa, ele já deu um pequeno passo. Vão existir vários obstáculos, né? Vão ficar somente aqueles que realmente gostam. Aqui em São Paulo é muito difícil a gente praticar o bonsai. Existe muita desunião, né? Vamos dizer assim. Existe muita disputa de ego. Existe muito comércio, né? Bonsai não é uma coisa assim. Bonsai
Eu até uma vez comentei com uma outra colega nossa, né, a Neco, lá da Sulacap, Bonsai Sulacap, e falei, a gente tem muito que aprender sobre o bonsai. A filosofia do bonsai é muito bonita, né? É. Antes de fazer o bonsai, precisa conhecer essa filosofia. O nosso amigo, o nosso amigo Bonsai Criva, cara, ele escreveu Escreva, aqui, ó. O São Criva, ele brasileiros. falou assim: o Inar começou com rosas. Pede para ele te contar das rosas. Que história é essa das rosas aí, cara? Quando eu comecei com margarida, com rosa, com grama. Cara, eu comecei bem mais de baixo, entendeu? Então, não é fácil a gente falar de bonsai, não. O que eu faria para o pessoal que está iniciando, olha, a melhor coisa é não ter pressa. Tenha paciência. É a melhor coisa que para vocês aprenderem o bonsai. É. E estudar bastante, né? Na verdade, ele é um bonsaísta raiz, vamos dizer assim. É daquela turma do seu Idaca, daquele pessoal todo antigo, né? Ele não gosta muito de. Ele é bem reservado também. Mas ele tem uma bagagem de informação muito grande. Entendeu? Você trabalhar com ele, você aprende muita coisa, porque ele te passa um conhecimento sem falar. E a turma precisa entender isso. Bonsai você não precisa fazer nem competir com ninguém. Primeiro você tem que fazer e agradar a si próprio. Quando você estiver fazendo um material que está te agradando e você acha que agora é a hora de eu expor meu material. Por exemplo, eu tenho aqui um pinheiro negro, né? Eu acho que ele está pronto para uma exposição. Precisa ser lapidado, né? Ótimo. Fala um pouco para a gente desse pinheiro negro aí um pouco e do cultivo, Inar. Fala aí para a gente. Vou comentar com vocês um pouco. Primeira coisa, essa planta talvez seja uma das últimas do nosso querido Masatoshi Kojima. Esse pinheiro aqui eu peguei no Ceasa desse sobrinho dele. Foram mais ou menos uns 3 ou 4 pinheiros desses que eu peguei. E eu vendi, os outros 3 eu vendi. E eu fiquei com esse daqui, né, como lembrança. Talvez seja um dos últimos, né? Eu não tenho certeza. Esse já me perguntaram o preço, né? Não tem preço. Não, esse eu não vendo. Eu botei a R$ 3.000, mas esse eu não vendo, entendeu? É uma planta que precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada, entendeu? Ela precisa ter aquele requinte de, vamos dizer assim, de cuidado com ela. E graças ao Renato, hoje eu já sei muita coisa sobre o pinheiro negro, né? Eu sempre gostei, né, da história do pinheiro negro. Então, eu acho uma história muito bonita. E esse aqui é da coleção agora. Então, quando a gente fala de pinheiro negro, né, a gente fala assim, a gente se emociona muitas vezes, porque a história do pinheiro negro, tanto no Japão como no mundo inteiro, é uma história muito bonita, entendeu? E o pinheiro negro ele representa força, longevidade, sabedoria, entendeu? Então, tudo isso você tem que absorver quando você começa a trabalhar com pinheiro negro e respeitar ele, que é uma planta que pede muito respeito, entendeu? Se você não respeitar, não fizer todos os procedimentos naquele ciclo correto, ele não vai responder, entendeu? Apesar de ser uma planta muito forte, tá o nosso colega Renato, que é um testemunha vivo disso daí, né? Ele sabe, ele é um apaixonado pela essa espécie, e aquele pessoal que está iniciando também, é uma das espécies que ensina muito. Eu diria até que ensina muito mais do que qualquer outra espécie. E com ele você aprende uma série de coisas. Paciência, dedicação, amor. Né? Ele vai te ensinar uma série de coisas que você precisa aprender para tocar o bonsai em frente. Entendeu? Não é muito fácil, não. É duro, entendeu? Primeiro porque, geralmente, o pinheiro negro não é muito barato. Os produtores de pinheiro negro também estão acabando, né? Aquele que tinham grandes escalas, inclusive esse Tanaka que eu comentei com vocês, ele produzia muito, né? Hoje a nossa maior produtora de pinheiro negro é a nossa querida Regina Suzuki, né? O Makoto Hirono, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, são os que produzem pinheiro negro.
Eu não sei lá o Chicão, como é que está, se ele está produzindo a partir de semente ou não. Mas é planta, se vocês não valorizarem agora, daqui a alguns anos, algumas décadas, isso vai ser material muito difícil de ser encontrado. Porque é uma planta. Primeiro, o cultivo dele é demorado. A preparação dele para bonsai também é demorada. Entendeu? É a planta que te disciplina, né? Te ensina muito a como você lidar com o bonsai. Aquele pessoal iniciante que está começando agora, querem fazer bonsai, comecem com pinheiro negro. Ele vai ensinar muito a vocês. Mas procurem fonte de informação segura. Não procurem aventureiros, não, porque aventureiros só vão ensinar errado para vocês. Fala um pouquinho para a gente do cultivo aí do pinheiro negro. Como é que é o seu cultivo aí? Como é que o pessoal pode... Eu não sou um expert em pinheiro negro, não, hein, gente? Olha, o segredo do pinheiro negro, sol, bastante sol, água 2 vezes ao dia, dependendo da região, o substrato próprio para pinheiro negro. Eu aqui, por exemplo, estou na região de São Paulo, Osasco, né? A minha região aqui, por exemplo, eu só posso botar água 1 vez ao dia nas minhas plantas. Os meus pinheiros negros, eles estão em cima da laje. Eles tomam sol praticamente o dia inteiro. Então, eu só faço rega 1 vez ao dia. O meu substrato é composto de casca de pinos, caco de telha, pedra britada, um pouco de carvão e uma pequena porcentagem de terra vegetal, né? Muitas vezes eu acrescento um pouco mais de terra vegetal por conta da rega. Porque como eu só posso regar 1 vez ao dia, então corre o risco da planta desidratar demais, né? Então eu procuro equilibrar. Até aproveitando para comentar com vocês a respeito do substrato, né? Que eu já comentei em alguns dos meus vídeos. Não existe receita mágica para substrato. A receita mágica, cada um tem que desenvolver ela. Porque cada um tem uma rotina de rega diferente, tem um microclima diferente. Eu vou citar para vocês um exemplo, né? Eu estou aqui, da minha casa até o estúdio Boca Bela, dá mais ou menos uma distância de 40, 45 quilômetros, né? O Renato, se eu usar o substrato que o Renato usa nas minhas plantas, eu mato todas. Só que o Renato tem uma rotina de rega chamada João. Ele bota água 3 vezes ao dia, em horário de relógio. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, o meu substrato ele tem que reter um pouco mais a umidade. E adubação, hein? Adubação principalmente. Pinheiro Negro gosta de muita adubação orgânica, tá? Farinha de osso, torta de mamona, esterco de gado, esterco de galinha bem curtido, o Thai Gold, né? Thai Gold é um produto muito bom também, que o nosso querido Eduardo Guedes conseguiu elaborar. É um produto muito bom, viu, Edu? Sem fazer propaganda dele, mas é produto de primeira. Eu recomendo também, pessoal, quando for fazer, antes de fazer o falso replantio, ou replantio... Pode deixar ele aí, não está atrapalhando, não. Pode derrubar a câmera. Eu recomendo fazer a preparação do substrato 1 mês antes, né? Deixar o substrato curtir com Thai Gold ou com algum adubo químico não, algum adubo orgânico, para que aquela microfauna ela se desenvolva naquele substrato. E quando você for fazer o replantio, você já vai fazer um replantio da planta num substrato já rico em microfauna. Isso vai ajudar muito a planta, né? Eu geralmente também reaproveito um pouco daquele substrato do pinheiro negro, quando ele está bem rico em micorriza, eu aproveito um pouco dele também na preparação do substrato. Isso vai ajudar muito, né? Na colonização daquela micorriza. Então, o pinheiro negro seria isso, né? E tentar seguir cada procedimento no seu ciclo correto, né? Isso aí eu não vou falar assim para vocês, como eu não sou um especialista em pinheiro negro, o pessoal que estiver me assistindo, fazer propaganda até para o Renato lá, ó. Dá uma olhada lá no estúdio do Renato, ele vai ensinar para vocês, entendeu? Vale a pena, viu, galera? Mas pinheiro negro seria isso, entendeu? De adubação química, o que pode estar se usando é o osmocote, né?
o 15912, de liberação de 3 a 4 meses, né? Vocês podem estar usando ele junto com o Taigold, que não tem problema algum, um vai complementar o outro, tá? E como defensivos, né? O defensivo para plantas em geral, eu procuro usar a cauda sulfocálcica. Para coníferas em geral, eu estou usando uma porcentagem de 15% por litro. Tá? E a periodicidade? A cada 30 dias. Tá? 30 dias. Dependendo da região, viu? Eu não vou usar isso como regra. De repente, tem uma certa região que ela tem uma proliferação de ácaro muito grande. Então, talvez tenha que fazer com uma frequência maior. Né? Aplicação também da cauda bordaleza vai ajudar bastante também, principalmente no controle de fungos. Né? Tenta maneirar, né? Para não acabar comprometendo a micorriza, que na verdade é um fungo. Né? Então, Exatamente. tenta maneirar no uso. A outra coisa também que eu recomendo é o uso do sulfato de cobre. Quem tem pinheiro negro aí já deve ter tido esse problema. Eu até vou contar um caso aqui, né? Aquelas manchas amarelas que dá no pinheiro negro, aqueles anéis amarelos. Nas Então, ali agulhas, né? isso, vocês podem estar tratando com sulfato de cobre a cada 15 dias. Esse problema aconteceu comigo há uns anos atrás, com um pinheiro que eu comprei da nossa Atuco Nagal, um pinheiro de jardim. Hoje eu tenho ele aqui, né? Ele amarelou inteiro, né? E eu fui no Ceasa procurar alguém que me orientasse, né? Eu não sabia o que era. Nessa época, o Cajihara, ele tinha um box no Ceasa. Eu rodei o Ceasa inteiro, atrás de engenheiro agrônomo, ali dentro, tudo. Ninguém sabia o que era, por incrível que pareça. Aí eu cheguei lá no box do Cajihara, que eu já conhecia ele, né? E a dona Rita Cajihara. Eu mostrei para ele, ele ainda olhou para minha cara e deu uma risada. Isso é fácil de combater, né? No jeito japonês dele. É sulfato de cobre a cada 15 dias. Assim, mas, Cajihara, como é que eu vou fazer isso? Ah, você compra sulfato de cobre, dilui conforme a recomendação do fabricante e pode lavar a planta a cada 15 dias. Eu, na minha ingenuidade, perguntei, pô, será que as agulhas vão voltar a ficar verde? Né? Mas, Cajihara, eu ia falar, Cajihara-san, as agulhas vão voltar a ficar verde? Não, tem que tirar tudo. As agulhas amarelas não voltam mais a ficar verde, né? Mas não era época de fazer pinçagem, né? Eu falei assim, pô, mas se eu fizer uma pinçagem nessa planta, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, vai morrer, né? Ele falou, não, pode tirar, a planta aguenta, né? Então, eu pincei geral. Meu pinheiro ficou pelado. Aí, Caraca. quando começou, só que ele me recomendou fazer uma boa adubação, com adubação orgânica, né? A farinha de osso, torta de mamona, né? Isso eu conseguia com facilidade nas cooperativas que tem aqui no entorno do Ceasa. E eu fiz a adubação, né? Aí, quando ele voltou com as agulhas novas, tudo verdinha, bonitinha, né, meu? Nunca mais eu tive problema. E quanto tempo de tratamento, Inar? Olha, esse tratamento você vai fazer mais ou menos de 3 a 4 vezes essa aplicação, a cada 15 dias. Então, 2 meses de tratamento. Praticamente 2 meses de tratamento. E a E, adubação, e essa doença é o quê? Ela é sistêmica ou ela é de contato? É ácaro ou é o quê? na verdade, é um fungo, né? Ele é sistêmico, né? Sistêmico. Então, pega o sistema da planta. Eu não sei nem te explicar direito como que ele apareceu, né? Mas ele pode ter vindo pelo ar, talvez algum inseto vetor pode ter trazido também. Eu nunca parei para pesquisar a origem, né? Eu só sei da solução, né? Mas me resolveu. Mas o detalhe sempre é esse: procurar manter a planta em local arejado, sempre bem adubada, seguir aquela recomendação de adubação, isso é importantíssimo, né? Ou até mesmo adubação foliar, é importantíssimo. O uso da cauda sulfocálcica, por exemplo, nas coníferas, é muito importante, porque o próprio enxofre vai forçar a planta a absorver mais os nutrientes, né? Então, é importantíssimo fazer a pulverização com a cauda sulfocálcica. Ele não mata o inseto, ele vai inibir o aparecimento de insetos.
Mas é sempre bom ficar de olho, dependendo de algumas regiões. Eu, por exemplo, eu tenho muito problema com ácaros aqui. Meus juníperos sofrem muito. Então, eu procuro fazer, mensalmente, eu procuro fazer uma aplicação de cauda sulfocálcica. Porque se a gente perde o controle do ácaro, você vai ter que usar um produto um pouco mais forte, né? Um produto controlado. Isso já se torna complicado. Então, a melhor forma É, seria essa, a precaução, né? sim. O uso Ô, Inar, contínuo, por exemplo, tá? o nosso amigo aqui, o Viver de Hobby, ele pergunta: para pinheiro vermelho, os cuidados são os mesmos que o pinheiro negro? Mesma coisa, entendeu? São da mesma família. A diferença é que o pinheiro negro ele tem um desenvolvimento mais rápido, entendeu? Ele não é tão apreciado no Brasil quanto lá fora, né? Na verdade, o pinheiro negro lá fora é tradicional. O pinheiro vermelho também se usa muito, né? O que é o Akamatsu, né? O Goiomatsu também lá se usa muito lá fora. Aqui no Brasil, infelizmente, o nosso clima não favorece o cultivo do Goiomatsu. Já ouvi caso que o pessoal do sul tem cultivado ele com sucesso, mas é meio difícil por conta da região, né? E da temperatura. Do clima? O negro é o que vai melhor aqui no Brasil, em algumas regiões, né? Não em todas. Porque ele precisa de frio e precisa do calor. A gente só trabalha com ele, por exemplo, na época do frio. No Nordeste, lá, por exemplo, eu acredito que seja um pouco difícil cultivar o pinheiro negro. Mas aqui em São Paulo, Minas, região do Sul, por exemplo, Rio de Janeiro também, o pessoal tem um pouco de dificuldade com o pinheiro negro. Talvez na Sim, região serrana do Rio consiga cultivar melhor. ele com sucesso, entendeu? É, Então seria isso, né? Os cuidados básicos com o pinheiro negro seriam isso. Não ter pressa. É uma sim, planta que ele vai te disciplinar a isso, a não ter pressa. sim. É o principal. A molecada nova que está começando aí, os iniciantes, olha, pinheiro negro, vamos dizer assim, é aquele senhor jazinho bem idoso que quando você passa por ele, você tem que reverenciar, que é uma planta que merece respeito, e muito, tá bom? E o Verdade. pessoal que for se dedicar ao bonsai, vai entender bem o que eu estou falando sobre isso. O pessoal mais antigo sabe que eu falo sobre isso. Muita gente não admira, mas não cultiva, por eles motivos, né? Mas é uma planta É. que ensina muito. Tá? O pinheiro negro é uma planta que ensina muito ao iniciante, tá bom? Ô, Inar, saindo um pouco do pinheiro e do junípero, o Bruno Nascimento ele pergunta aqui: o que você acha de bonsai com plantas de nosso bioma? Você tem Olha, alguma nativa aí, alguma coisa aí para passar para gente ou mostrar para gente? eu tenho aqui, olha, no meu fundo aqui, eu tenho o bosque de pitecolóbios torto, né? Eu tenho muita caliandra aqui também, eu adoro a caliandra celói. Inclusive, eu tenho uma aqui muito bonita, também, que tem um histórico muito bonito, que foi da minha avó, que também não sai daqui por preço algum, entendeu? Eu tenho a caliandra espinosa, eu tenho jabuticabas, eu gosto muito das frutíferas, né? Pitangas, né? Também eu gosto muito das pitangas, né? E o que eu acho é que nós temos que valorizar muito o nosso trabalho, nosso material aqui, nossas nativas, né? Porque tem gente que sai daqui do Brasil para estudar jabuticaba lá fora. Pô, Verdade. Enquanto a nós planta é temos, nossa, né? por exemplo, o nosso colega lá de cima, o Luiz Galvão, ele cultiva muitas nativas e se dá muito bem com elas, né? Existe uma infinidade de plantas nativas que dão um trabalho muito bacana, né? Nós temos a nossa jabuticaba, a sabará, paulista, rainha, temos uma infinidade de jabuticabas que dão trabalhos magníficos, né? Nós temos o nosso cambuí, que infelizmente aqui na minha região eu não consigo, muda de cambuí. Eu acho que ele é de região mais alta, né? Tipo Serra da Bocaina tem muito cambuí. Em Curitiba tem muito cambuí, né? Pitanga é praga, né? Ela dá em qualquer lugar. O Pitecolóbios também é uma planta muito boa para quem é iniciante. Até aquele cara que conseguiu matar Pitecolóbios vem dar uma aula para gente, viu?
É uma planta tão rústica que até para matar é difícil. É. Mas é uma planta também que ensina muito, né? Que é uma planta que você determina um estilo para ela, aí depois de um certo tempo você quer mudar o estilo e mete a tesoura, poda, faz poda drástica e você consegue redefinir o estilo da planta. Então, o Pithecolobium é uma planta muito bacana para se trabalhar, né? A Caliandra espinosa também é uma planta muito boa. Eu não conheço muito bem ela ainda não. Eu estou com algumas mudas aqui, né? Que o nosso colega, o Arnaldo, mandou, né? Eu ainda estou fazendo algumas experiências com ela. Eu não conheço ela a fundo. Eu sei que é uma planta muito forte também, tá? A Jurema preta também, que é muito difícil de ser encontrada aqui na minha região. Eu tenho uma aqui que eu ganhei de um colega, que é uma planta também, uma planta excepcional, planta muito bacana, muito forte, né? Que na verdade foi do pai dele, o pai dele infelizmente faleceu, e ele acabou passando para mim porque ele não tem muita paciência com planta. Então, tudo isso daí, para o pessoal que está iniciando agora, olha, a recomendação que eu dou, invistam nas nativas, estudem sobre as nativas. Nós temos material muito bom. Não é desmerecer o pessoal, esse material de fora, não. É material bom também. Mas nós temos materiais aqui que são muito apreciados lá fora, né? O Pithecolobium, por exemplo, na Europa, ele é muito admirado, muito apreciado, né? E é planta nossa, né? A Caliandra celoi, por exemplo, olha, a Caliandra celoi também é uma planta magnífica, né? É uma planta que só a inflorescência dela, ela já te dá uma gratificação muito grande pelo cuidado, né, que você tem com ela, né? Então, o que eu digo para você seria isso. Podem aproveitar, use e abuse das nossas nativas. Nós temos material muito bom, vale a pena, viu? É o nome da onde que ele é mesmo, é? O rapaz que Como me é que é? perguntou. O rapaz que me Ah, perguntou. deixa eu ver o nome dele aqui. Não sei o que Nascimento. Então, Vamos ver aqui de novo. bom, de qualquer forma, é isso aí que eu digo para você. Ó, invista nas nossas nativas. Não abandone os pinheiros e as coníferas, não, mas vale a pena investir nas nossas nativas. Viu? Tem um material Bruno muito. Nascimento. Bruno Nascimento. Tá certo, Bruno? Isso. Forte abraço para você aí, hein, Bruno. Tá bom? Espero ter te Oi, ajudado. Inar. Ajudou muito, ajudou não só ele, como todo mundo. Opa! O Alan é aqui do nosso grupo aqui, da região dos lagos, ele um grande amigo, frequenta a minha casa aqui, faz escola com a gente. Ele pergunta, vamos voltar para o Pinheiro Negro, hein? Posso usar casa de cupim triturado no substrato do pinheiro negro para substituir a casca de pinos? Olha, na verdade, a casa do cupim, o cupinzeiro, eu já preparei esse material. Por exemplo, eu fabrico a caqueira aqui em São Paulo, eu forneço caqueira. Em muitas regiões fica caro enviar caqueira. Então, a recomendação que eu dou para o pessoal aí, olha, usem material da região de vocês. Às vezes vocês devem ter uma areia grossa, um cascalho, uma pedra. Use o material que vocês têm na região. A terra de cupinzeiro, eu recomendo vocês, se puderem queimar, é a melhor coisa que faz, para matar qualquer tipo de impureza ou qualquer alguma outra coisa que possa vir a prejudicar a planta. Lá no Nordeste, o pessoal usa muito, porque tem isso com abundância. Como falar para vocês, né? Por que o Japão usa a kadama? Porque Porque o tem que a ele tem? kadama com abundância. Aquela Kanuma, né? Alguém já deve ter ouvido falar da Kanuma. Kanuma é onde se produz as Alaias Sapsuki. Por que se usa a terra de lá? Porque aqui tem, entendeu? Então, vocês têm que explorar o que vocês têm na região. Né? Não se limite, por exemplo, eu não posso fazer bonsai porque eu não tenho caqueira de telha. Faz caqueira de tijolo, porra. É a mesma coisa, entendeu? Vai funcionar do mesmo jeito. Só que você vai ter que saber, por exemplo, em plantas mais antigas, né, a caqueira de tijolo já não vai funcionar, porque com o tempo ele vai desmanchar, vai virar um barro. Então, em 3 anos, 3 ou 4 anos, você pode usar o caco de tijolo, esse tijolo baiano, não tem problema. Tá? A pedra britada, né, aquela menorzinha até. Agora, a casca de pinos, eu acho
Se não puder dispensar, é ótimo. Quem tiver facilidade de conseguir, pode usar ela à vontade, que ela é E ótima. todo mundo tem acesso, né, Inara? É uma coisa fácil, Eu né? acredito que sim. Do Brasil, de norte a sul do Brasil, a casca de pinos ela é bem usada, entendeu? Pode ser usada assim. A terra de cupim também não tem problema, não, viu? Pode usar sossegado também, tá bom? Não fica Ele está limitado ao falando, que o pessoal ele tá costuma falando dizer. sobre o cupim de árvore, aquele cupim que dá em árvore. Eu nunca usei, né? O pessoal lá do Nordeste parece que usa. Eu não posso dizer para vocês se é bom ou se é ruim. Nunca usei. Talvez deve ter algum tratamento especial. Vale a pena experimentar, entendeu? Eu Sim, faço com algumas certeza. Tudo é experiências. válido, né, Inar? Oi? Tudo é válido, né? Na verdade, bonsai é isso, são experiências que se faz. E essas E a gente está experiências, aqui trocando um e troca experiência com o outro, né, cara? Isso é sim, ótimo, né? eu procuro. Inclusive, Uhum. inclusive tem até uma troca experiência aqui, ó. O Bonsai Crivo tá falando aí que vocês acharam aí um ácaro branco que descobriu recentemente nas mudas. O que que é isso aí, cara? Ó, na verdade, eu tive um problema com umas mudas de pinheiro negro aqui ano passado, né? Infelizmente, eu achei que tivesse sido algum inseto que tivesse contaminado a planta, e ele engrossou a parte de cima e deu uma conicidade invertida. E tentei tratar, não consegui uma solução, mas notei que a planta estava saudável, o enraizamento dela estava forte, a planta estava brotando, só que com uma mutação, né? Ela estava toda deformada. E eu levei numa casa agrícola que temos aqui, né, e pedi para um japonês, né, ver o que estava acontecendo. Ele examinou com o microscópio, levou tempo para achar. Então ele descobriu que é um ácaro branco, que estava atacando o pinheiro e me passou o produto para combater, né? E como fala, o inseto é uma coisa que evolui muito, né? O produto que você usa hoje, amanhã pode não fazer tanto efeito. Então, você tem que estar sempre acompanhando. Cuidar de bonsai é um constante policiamento, entendeu? Se você não ficar policiando planta por planta, diariamente, corre o risco de você passar uma doença de uma planta para outra sem você perceber, né? Existem muitos cuidados que devem ser tomados. O policiamento diário é muito importante, tá? Independente da região onde vocês moram, qualquer coisa diferente que vocês perceberem, tentem encontrar alguém que possa estar orientando, porque senão o risco de perder a planta, muitas vezes se for uma planta bem velha, né, o risco é muito grande. Inclusive em ferramentas, né, a manutenção das ferramentas também após o uso é muito importante. É importante porque você pode acabar contaminando uma planta simplesmente com a ferramenta. A ferramenta é uma coisa de uso pessoal. Quando você for em algum encontro, alguma coisa assim, leve a sua, não use a do seu colega. Porque a do seu colega pode estar contaminado, ou a sua pode estar contaminada e contaminar dele. São cuidados, assim, são cuidados tão básicos que fazem uma diferença muito grande. E isso é importante que o pessoal que está iniciando aí aprenda a se policiar. Aquele pessoal que muitas vezes deve acompanhar o meu vídeo, né, do meu canal, eu sou chato muitas vezes na manutenção do local de trabalho, né? É importante isso. Quando a gente está fazendo uma rega, eu sou contra aquela rega automática, né? Se for um pessoal que tem uma quantidade de plantas assim, vamos dizer, razoável, pequena, que dá para fazer rega de mangueira, faça a rega de mangueira, porque você vai estar interagindo diretamente com plantas. Você vai estar, eu molho aqui em casa com mangueira. Então, eu conheço praticamente todas as minhas plantas. Cada vez que eu vou jogar água, eu sei, ó, aquela precisa de mais água, aquela precisa de menos, aquela eu tenho que jogar água nas folhas, aquela eu tenho que jogar água nas agulhas, né? E eu não tenho pouca planta. Eu não sei nem te dizer quantas eu tenho. Só em cima da minha casa eu devo ter mais ou menos uns 500 pinheiro negro. Só em cima Nossa, de casa, cara. né? Se não tiver mais, né?
No quintal, em geral, eu parei até a conta, né? Eu comecei a contar, contava nos 500, mas não vou contar mais não. Eu só dei uns 10 passos, não vou parar por aqui porque eu não vou conseguir contar. Porque quando eu comecei, eu não tinha projeto, né? Eu comecei, como eu trabalho com Vai jardim, indo, né? o pessoal, meus colegas falam que eu sou acumulador de plantas. Mas eu gosto, cara. O Renato Sim, veio aqui em claro. casa uma vez, ele falou, pô, Inácio, você tem que podar essa uvaia que ela tá fazendo. Renato, eu gosto dessa planta alta, cara. Eu acho ela bonita, que ela carrega muito, né? Tudo bem. Eu joguei meus pinheiros tudo para cima da casa. Lá toma sol o dia inteiro. Meu sol, a face norte, é desse meu lado aqui, ó, meu lado direito, né? Então eu pego o sol o dia inteiro nas plantas. Então elas, lá em cima é o melhor local para minhas coníferas, né? E embaixo, Legal. deixar as foliplanas, né? Que são as jabuticabas, os pitecos, aquelas plantas que pedem menos sol. E é aquelas Sim. que eu consigo policiar melhor, entendeu? Oi, Inar, a gente tem aí, cara, 5 minutinhos. Tem umas outras 5 minutos. perguntas. Você se importa se a gente abrir um segundo bloco de após acabar esse aqui para a gente conversar um pouquinho mais? Uns 20, 30 minutinhos? Eu quero até Bora, que você depois você mostre as suas plantas, tal, pro pessoal aí. Pode ser? pode ser sim, pô, tranquilo. Beleza. Então Tá? vamos lá, vamos para uma pergunta aqui do Osmar Pupim. Ele pergunta: adubação mesmo no inverno? Você aduba mesmo no inverno? Olha, eu só Ou não faço você adubação. para? Olha, eu diminuo a adubação, né? E a gente procura respeitar um pouco também o ciclo da planta. Adubação orgânica você pode fazer durante o inverno, que é para manter a microfauna, a manutenção da microfauna. A planta vai absorver muito pouco, porque nós estamos num país, nosso país é tropical. As plantas não entram numa dormência assim 100%, né? Mesmo o pinheiro negro, o junípero, né? Eles entram numa pequena dormência, sim, mas não é aquela dormência que a planta fica praticamente num coma vegetativo, né? Então a gente procura respeitar, sim. Adubação química eu acho bobagem, mas se for uma adubação orgânica, o Taigold, por exemplo, diminui a quantidade só para fazer a manutenção na microfauna. Tá? Isso vai ajudar bastante, sim. E quando a planta terminar aquele período de dormência, ela vai ter uma microfauna ativa, entendeu? Pronta para fazer aquela troca, aquela simbiose. Entendeu? Então é importante sim. Não precisa fazer aquela adubação regular, diminui um pouco, tá bom? Você te ajudou aí, ajudou? Ajuda, né? Para manter a biota, né? Para manter aquele micro ambiente ali, né, cara? Nesse Exatamente. período, né? A rega é normal, tá? Por Sim. exemplo, eu posso dizer assim, a rega aqui em São Paulo, eu mantenho ela normal. Eu não sei, né? Cada região tem um microclima diferente, né? Sim, O pessoal do sul, por exemplo, deve ser diferente, né? O pessoal do é. Nordeste, de Isso fora, aí. infelizmente, eu não vou poder ajudar muito. Vocês vão ter que observar o clima de vocês e ver a planta como que ela está se comportando Exatamente. nesse clima, né? Nessa estação do ano, tá bom? Sim, sim. Espero O ajudar. Gabriel de la Cruz aqui, cara, ele acho que até é aluno seu, alguma coisa assim, ele conhece o viveiro e tal, é cliente seu. Ele pergunta aqui, Nar, qual sua espécie preferida? E o viburno, tem feito belos bonsai dessa espécie aí? Olha, na verdade, vamos por etapas, né? A minha espécie preferida, eu gosto muito do pinheiro negro, né? Planta lá de fora. Eu até gostaria de aprender mais do que deveria, mas eu já, como eu falo, eu tô puxando o freio de mão, entendeu? Nativas, eu gosto muito da jabuticaba sabará, né? A sabará, a escaliandra, como eu falei também, eu acho muito bonita a caliandra, né? O pitecolobe, eu acho uma planta fabulosa também, que precisa ser olhada com os olhos assim com mais carinho, entendeu? O pessoal está começando a abandonar um pouco o piteco. Eu acho que é uma planta que precisa de um pouquinho mais de atenção, que é uma planta que dá muita alegria, viu, galera? O pitecolobe é uma planta muito especial, sim. A calianda também é, entendeu? Jabuticaba, sem comentários, né? São as plantas que eu mais gosto, tá bom? Cadê o Legal. Gabriel? Deu para entender, Gabriel? Viburno não é nossa, não, viu, Gabriel? Viburno vem lá de fora, da Ásia, entendeu? Então,
é uma planta fabulosa também para se trabalhar, muito resistente. Você já levou uma minha aqui que era do nosso colega Cadan, né? Do sítio Cadan. Planta especial também, cara. Entendeu? Bom, espero ter ajudado ele aí nessa resposta aí, cara. Tá bom? Ajudou, foi muito claro. Foi bem Tem um claro, né? amigo aqui nosso também, o Alexandre Pérez, de Ribeirão, de Marília. Ele pergunta: Olá, Inar, qual a vedete, qual é a vertente do bonsai a qual você se dedica mais? Em questão de filosofia, negócio, arte, coleção, Olha, qual delas você se dedica mais? na verdade, eu gosto do bonsai, eu gosto de apreciar, né? Eu não sou um artista do bonsai. As pessoas podem ensinar você a tocar violão, mas você nunca vai ser um artista do violão. Você vai saber tocar, mas você não vai criar uma música, entendeu? Eu gosto de todas as plantas, eu gosto de admirar. Como eu falei aí no começo, meu pai era jardineiro. Ele tinha uma paixão muito grande pela terra, por orquídea principalmente, né? Eu aprendi muito sobre orquídea com ele. Ele gostava muito de hortas, né? Ele adorava mexer com jardim. Então, isso eu consegui absorver dele, né? Nós somos em 5, né? E eu me dediquei mais à profissão. Essa foi a herança que ele me deu. A paixão pela planta, né? A paixão pela natureza. Eu acho que isso é importante. Você não tem que focar numa planta, você tem que focar em todas, entendeu? Você tem que valorizar todas, a natureza principalmente, observar as 4 estações do ano, como que a planta se comporta em cada uma delas, a necessidade básica da planta, nutrientes, água, incidência de luz. A planta, normalmente, quando você começa a interagir com ela, você cria praticamente vamos dizer assim, uma simbiose praticamente com ela. Ela vai te falar assim, olha, eu quero que faça isso agora. Ela vai te pedir. Mas você acaba descobrindo isso. Aí, show de bola! Eu agora Ô, vou ter que Inar, tomar assistência aqui do meu cameraman. Ele vai ah, isso é bom, essa ajuda é sempre boa. para vocês aí. Alguma pergunta aí mais? Tem uma pergunta interessante do Mancílio. Ele pediu para você falar um pouco da jabuticaba, da sua técnica aí de ramificação, cara. Olha, técnica de ramificação de jabuticaba é simples, é poda. Poda e desfolha, entendeu? Mitsumi. A dica que eu dou é procurar fazer sempre com a planta saudável. Tá? Isso é importantíssimo, tá? Todo o procedimento que vai se fazer, replantio, falso replantio, aramação, poda, desfolha, sempre com a planta saudável. Isso aí não vai comprometer a saúde da planta, tá? Agora, se fizer, por exemplo, uma desfolha e podar as pontas, você vai ter uma ramificação maior. É sempre bom lembrar também que quando forem pegar uma planta, o ideal é vocês terem um projeto, tá? Não começar, como diz assim, um barco sem vela no mar. Vocês têm que ter um projeto. Porque se não tiver um projeto, não vai chegar em lugar nenhum. Vocês vão podar errado, vai fazer um monte de procedimento errado e depois, no final, querer corrigir, vai ser tarde. Eu posso te dizer isso aí por experiência. Eu tinha uma jabuticaba híbrida plantada no meu quintal, eu tive problema com rato aqui, eu tirei ela do chão e resolvi fazer bonsai dela, mas sem projeto algum. Ela tinha 3 galhos, né? Talvez um de vocês vão ver no meu canal lá essa jabuticaba. Eu cortei um desses galhos e fiz um chare muito grande. Ficou uma cicatriz muito feia, né? E eu sei que para fechar aquela cicatriz vai demorar muito tempo e não vai fechar 100%. Então, a dica é essa. Quando forem fazer algum trabalho de bonsai, tem um projeto primeiro. Sem projeto não vai chegar a lugar algum. Vocês vão estragar o material de vocês. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês aí que estão iniciando, tá bom? Primeira coisa, o projeto. A saúde da planta, tá? É essencial. Conhecer bem a espécie que vocês vão trabalhar, que também é essencial, né? A origem dela, por exemplo, se ela é nativa ou se ela veio de fora, é importantíssimo conhecer, por exemplo, o ciclo, né? O ciclo vegetativo dessa planta. Tá?
Porque senão vocês fazem uma poda errada. Pinheiro negro, por exemplo, é uma planta que, se você fizer uma poda numa época errada, ele vai sofrer uma hemorragia de seiva até morrer. Entendeu? Então, é importante isso. Conheça bem a espécie que vocês estão trabalhando, tá bom? Legal. Oi, Inar, eu vou te pedir um favor. Tem umas outras perguntas aqui, mas até para a gente fomentar um pouco mais as perguntas, eu não sei se a gente consegue fazer todas. Eu queria que você desse uma voltinha aí para mostrar essas plantas suas que você pôs em exposição aí para a galera dar uma olhada, pode ser? Pode ser sim. Vou pedir para o meu filho mostrar para vocês, né? Pode mostrar para eles aí. Eu vou tirar os comentários para ficar mais fácil para a galera, tá? Não, Aí você pode virar a câmera, se quiser. Consegue virar, Nazi? Aí, ó. Aí o Inar vai apresentando para a gente. Vai lá, Inar. Olha, eu vou começar a apresentar para vocês alguma coisa que eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, um pinheiro negro, né, no estilo Mamesi, né? Esse pinheiro negro foi da Regina. É uma planta que ainda não está trabalhada, ela está sendo trabalhada ainda. Nós temos um outro pinheiro maior aqui, olha. Também é uma planta que ainda está sendo direcionada, é um pré-bonsai, tá? É uma planta que ainda vai ser muito trabalhada, com aquele detalhe que eu falei para vocês a respeito do projeto, tá? Nós temos aqui uma outra planta também, né? O pessoal deve até conhecer, aquele ligustinho, com as folhas bem reduzidas. Vou botar meu dedo aqui só para vocês terem noção do tamanho das folhas. Tá? É uma planta que está vaso do Izumi, tá? Olha, essa é uma delas. Aqui nós temos o outro Procumbens, né? Que é planta da nossa colega Regina Suzuki, vaso do nosso colega Jorge Ribas, que também manda um grande abraço para ele, se ele estiver assistindo aí, olha. Um grande ceramista, tá? Um cara 10 também, viu? E temos aqui a nossa Caliandra Celói, né? Essa que foi da sua avó? É uma planta comercial, tá? Essa que foi da sua avó, não, né? Oi? Essa que foi da tua avó, não, né? Da minha avó está sem flor agora, ela está muito descabelada. Não vou mostrar Entendi. para vocês agora, não, que eu preciso dar um talento nela. Esse aqui é o que eu já mostrei para vocês, né? Que é o pinheiro negro, o Kurumatsu, que foi do falecido Kojima, né? Hoje é meu, está na minha coleção. Dificilmente vai sair daqui, tá, galera? E aqui do lado, ó, eu vou estar mostrando para vocês um bosque de pinheiro negro, né? No suibão orgânico, tá? Aqui tem mais ou menos, tem umas 18 plantas, tá? A minha ideia é aumentar mais ainda. Eu gosto muito do bosque de pinheiro negro. As plantas ainda precisam ser trabalhadas, tá? Fazer uma limpeza, trabalhar, aramar, selecionar os galhos. É uma planta que ainda tem muita coisa para ser feita, tá bom? Aqui do O suibão é autoria sua, não é, Inar? Esse suibão orgânico, sou eu que faço, né? Aqui do lado aqui também tem o outro suibã também orgânico, feito de cimento, né? O pessoal aí, ó. Esse suibã, ele tem mais ou menos uns 5 anos já. O pessoal falar que cimento não resiste, resiste. A espessura dele é muito fina, tá? É uma placa praticamente de cimento. E aqui nós temos um bosque de pitecolóbio. Eu fiz a de spoiler para vocês terem uma noção de como que é feito o trabalho e a distribuição das plantas, tá? Inclusive tem até uma choupanazinha minha também, ó, da minha autoria, tá? A gente sempre faz alguma coisa, sempre está inventando alguma coisa, tá? Nossa, muito bom, cara. Parabéns. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha, é verdade, isso aqui vai ser um futuro bosque de pinheiro negro, que a planta ganha uma estrutura maior, ganha um fortalecimento maior e desenvolva mais. Porque a ideia também é formar um bosque e fundir um pouco mais essas raízes. O pessoal que conhece a Regina Suzuki, por enquanto ela ainda não abriu o viveiro dela, mas quando ela abrir, vale a pena vocês conhecerem lá, viu? Ela tem muito material bacana. Aqui nós temos o outro Pitecolóbios também, olha. Essa aqui eu consegui tirar do nosso colega Noriaki Sumida, né? Que é um bonsaísta raiz. É uma planta, praticamente ele que elaborou toda essa planta. Ela já está comigo já tem uns 2 anos, né? Eu ainda estou trabalhando ela. Próxima etapa, talvez ela vá para um vaso maior, tá?
Nós temos aqui uma outra planta que eu adquiri do Makoto, que eu ainda não guardei o nome dela direito. Conheço como pimenteira. Essa planta eu adquiri do Makoto no ano passado. Ela ainda está em fase de estilização, tá? É uma planta muito bacana. Também não conheço muito bem essa planta ainda não, tá? Eu vou deixar ela aqui, olha. Interessante, né? Uma fabácea. Oi? É uma fabácea, ela tem as... É no estilo do pitecoló, parece um... Como é que é a folhinha dela? Eu vou tirar uma folha dela, vou tentar mostrar para vocês. Faz lembrar um pouco o alecrim de Campinas. Ah, não conheço não, cara. Essa planta eu adquiri lá do viveiro do Makoto Hirono, né? É uma planta muito bacana, assim, viu? Ela tem uma folhagem muito bonita, pequena, tem uma inflorescência. Vou pedir para o meu filho aqui dar uma focada na inflorescência dela, olha. Muito bonita também. Nossa, linda, cara. É muito bonita a planta. Parece ser uma planta muito resistente. Eu ainda não conheço bem ela, tá? E temos aqui atrás também um buchinho, né? O pessoal que não valoriza, o pessoal que não dá muito valor para o buchinho, olha, um buchinho no estilo literati. É uma planta que ainda está também sendo trabalhada. É o vaso do nosso colega Izumi-san, né? O pessoal dispensa comentário, né, meu? Com certeza. Também o outro piteco óbvio, né? Eu vou mostrar esse de trás aqui para vocês, olha. Isso aqui é uma outra planta também, que vocês devem ter visto alguns vídeos no Facebook, né, dessa planta. Essa planta eu adquiri da Regina Suzuki há alguns anos, né? Era uma planta bem pequena mesmo, era uma muda bem pequena. Ela já não sai mais daqui de casa, já faz parte da coleção também, tá bom? Próximo ano vou dar mais uma estilizada, que ela também já está muito cabeluda, tá? Temos uma outra planta aqui, olha, que pouca gente talvez conheça. Na verdade, é da família da suculenta, a Portulacaria afra. É uma planta de origem Muito linda. africana. É uma planta que não precisa de muito cuidado. Tem alguns cuidados, sim, com a poda, né? Mas isso aí só, talvez numa outra oportunidade eu possa estar explicando para vocês melhor. Temos aqui também, olha, o outro pinheiro negro. Essa planta também eu adquiri do nosso colega Makoto Hirono. É um literati, como se, no estilo também Miyagari, né? Essa planta estava coberta até aqui, no vaso de treinamento. Essa planta eu trabalhei ela lá no estúdio do Renato também, ainda vai ser trabalhada novamente, né? Eu vou dar uma virada só para vocês terem uma ideia, né, de como que é essa Tem planta. quanto tempo de cultivo, Inar? Olha, comigo ela já tem mais ou menos uns 3 anos, né? Mas ainda tem Esse muito Niagara trabalho, dela foi você quem fez todo ele. né? Esse ano eu passei ela para esse outro vaso aqui, um vaso um pouquinho mais raso. A ideia é diminuir mais ainda esse vaso dela, para ressaltar mais esse Niagara que ela tem aqui, olha. É uma planta muito bonita porque ela tem um gin, né? Um gin que ressalta, assim, por exemplo, da massa verde. É uma planta muito bacana, né? Um literati, vamos dizer assim, ele expressa força, né? O estilo literati eu gosto muito, é um estilo que, vamos dizer assim, chama muita atenção. Nós temos aqui também o outro, olha, um outro Pithecolobium. Na verdade, essa planta, quando eu comprei da Regina Suzuki. Eu vou pedir para o meu filho dar uma focada aqui por baixo, olha, para vocês terem uma ideia. É um estilo bosque também, de Pithecolobium. Essa planta eu comprei da Regina há muitos anos atrás. Ela veio mais ou menos desse tamanho aqui, olha. Eu vou botar para comparar. Só para vocês compararem. Quando eu comprei, ela estava um pouco menor que isso daqui. Então ela foi evoluindo, eu fui trocando de vaso. Ela ainda não chegou no resultado final, ainda não. A ideia é Crescimento trabalhar. vigoroso, né? Bom? Muito Então, bom, olha, Inar. Vamos lá, vamos ver se tem pergunta aqui. muito bem, pô. Vamos lá as perguntas. O PP Display, cara, no outro bloco, Um abraço para ele também. ele pergunta qual a dica que você dá para quem está iniciando, né? Você já falou alguma coisa, né? E ele fala qual foi a sua maior dificuldade no bonsai? A maior dificuldade do bonsai, olha, são muitas, viu?
Aqui, por exemplo, eu não sei no Brasil em geral, mas aqui em São Paulo, você conseguir, por exemplo, informação de bonsai sempre foi muito difícil. Porque o pessoal, primeiro, o pessoal que dominava muito a arte bonsai eram os japoneses. E o pessoal que tinha um poder aquisitivo um pouco mais alto, eles eram mais reservados, faziam bonsai para eles mesmos, né? Então, era muito difícil. Literatura, como eu comentei com vocês no começo, é muito difícil. Eu falei, infelizmente, eu conheci uma pessoa que ele não me somou nada no bonsai. Não vou dizer assim, eu respeito muito a opinião dele, entendeu? É uma pessoa que eu respeito muito, mas infelizmente não foi aquela pessoa que iria me acrescentar alguma coisa sobre bonsai, né? O que eu posso dizer para o pessoal aí, iniciante, gente, olha, não é um hobby muito fácil, não. São caminhos de pedra. Vocês vão encontrar muitas pedras pelo caminho, até encontrar o. A gente costuma dizer o seguinte, né? Você não pode seguir a dois mestres. Quem segue dois mestres não tem mestre nenhum. Então, você procura um mestre ou um instrutor, alguém que vai te ensinar. Ele vai te ensinar, pelo menos, a dar aqueles primeiros passos. E dali para frente, você tem que andar sozinho. Entendeu? Bonsai é um constante estudo. Se vocês forem ver bonsai de 30 anos atrás, 40 anos atrás, vocês vão falar assim, olha, lá no Kokun, né, lá na exposição japonesa, há 30 anos atrás, isso aqui podia estar numa exposição. Hoje, isso aqui não entra numa exposição de bonsai lá no Kokun, né, em Saitama, né? Então, o bonsai evoluiu muito e está evoluindo ainda. O Brasil está, vamos dizer assim, nós estamos engatinhando, mas estamos no caminho certo. O pessoal só precisa saber selecionar o pessoal que está passando informação. E tem muita trambicagem, tem muita gente, vamos dizer assim, tem falsos mestres, né, que estão ensinando errado. Então, vocês têm que ter aquela coisa. Eu costumo dizer, no bonsai sempre se deve se questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que se faz isso? Por que se faz aquilo? Se você não questiona, você não aprende, né? Isso eu aprendi muito com muitos japoneses. Quando você conversa com eles te passam informação. Se você não perguntou nada, é sinal que você aprendeu. Então, para eles, você aprendeu. Depois não tem desculpa que não sabia. Vai te falar, por que não perguntou? Se não sabia, por que não perguntou? Então, sempre se questione. É a dica que eu dou para o pessoal iniciante. Se for em exposição, evento, encontro, vídeo, qualquer lugar, façam perguntas. Por mais simples que elas pareçam ser, mas façam as perguntas. Isso vai ajudar muito vocês, vamos dizer assim, a assimilar a informação. Tá bom? Mais alguma Bacana. pergunta? Tem muita coisa, cara. Tô até dando uma filtrada aqui. Tem uma pergunta aqui do Emanuel, que Sim. é Freitas, de Manaus. Ele pergunta, qual o substrato mais adequado para jabuticabas? Moro em Manaus e aqui é muito quente. O que você Olha, aconselha a ele? eu não conheço o seu clima aí. Você tem que ver, por exemplo, como que a jabuticaba desenvolve aí. Jabuticaba, ela gosta de solo, vamos dizer assim, um solo úmido. Não encharcado, mas um solo úmido. Com bastante matéria orgânica. Tá? Não sei, o clima do Amazonas deve chover muito, né? Então aí deve ter muita umidade. Então você vai ter que tentar descobrir um substrato que vai favorecer o desenvolvimento e o seu cultivo da jabuticaba aí. Eu não sei te dizer. Eu sei dizer aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu uso caqueira, uma porcentagem pequena de caqueira, casca de pinos, terra de compostagem, né? Esterco de gado bem curtido, é o material que eu uso aqui. E a areia também, que é um material inorgânico, né? Isso vai dar um equilíbrio no sistema radicular da planta. Vai manter a umidade, não vai manter o solo encharcado, que o solo encharcado muitas vezes
pode acabar apodrecendo a raiz e criando a proliferação de fungos, né? Que é o que vai matar a planta. A proliferação de fungos na raiz que apodreceu lá embaixo, no vaso. Tá bom? Infelizmente, você aí vai ter que descobrir na sua região qual é o melhor substrato para vocês aí. Tá bom? Pesquise. A única dica que eu posso dar para você aí. Tá bom? Mais alguém aí? O TM Vazos, ele fala, boa noite. Vi que você gosta da Sabará. Indica reduzir torrão aos poucos? O que você indica? Olha, vai depender do material que você tem. A jabuticaba, por exemplo, elas aguentam poda drástica. Mas sempre lembrando aquele detalhe, planta tem que estar saudável. Tá? E conhecer bem o ciclo da planta também, isso é importantíssimo. Se fazer uma poda drástica numa época errada, por exemplo, você pode matar a planta. E se ela estiver debilitada, então, o risco de você perder ela é muito grande. Procure conhecer bem a planta e a espécie que você for trabalhar, para não comprometer a saúde dela com algum trabalho mal feito, tá bom? Estude, é a melhor dica. Não vai lá fora estudar jabuticaba, nós temos produtores de jabuticaba aqui também, talvez até na sua região, tá bom? Mais alguma Legal. pergunta? Tem o Ronan Luciano, ele pergunta, Inar, vi que você gosta muito de Caliandra Celói. É verdade que ela não aceita trabalho em madeira? Olha, não é muito recomendado fazer trabalho em madeira na caliandra, não, porque é uma planta que ela tem um cicatrizamento não muito agradável, entendeu? Mas não impede. Se você for, por exemplo, a caliandra, ela vegeta geralmente em pasto, né? Ela é conhecida como quebra-foice em muitas regiões. E no pasto, ela sofre agressão do boi, de gin, de chare, de uro, né? Ela acaba criando alguma coisa natural. Não impede que você faça um trabalho de gin, um trabalho de chare nela, não. O importante é lembrar que, geralmente, as nossas nativas, elas apodrecem a madeira muito fácil. Então, tem que ser bem tratada. Tá? Precisa conhecer, o pessoal usa muito em coníferas a cauda sufocáustica para proteger a madeira morta, né? Nas nossas nativas, a gente procura não criar esse efeito diferente. A centro-oeste, né, não combina. Talvez na região nordeste, sim. Então, eu recomendo estar usando algum outro tipo de produto para proteger a madeira morta. O Osmocolor, por exemplo, é um produto que pode ser usado para proteger a madeira morta. O Stem, né, o Stem impregnante também pode ser usado, para não criar um efeito muito artificial. Importante no bonsai é que vocês transmitam, repasse uma condição natural da planta, não uma condição artificial. Por exemplo, numa planta, por exemplo, aqui nativa, ela pode sofrer a ação do raio e criar um gin lá em cima. Ou simplesmente a ação de um animal silvestre ou de um boi que tenha roçado o chifre no tronco dela e criado um chare. É normal. O importante é que vocês façam alguma coisa que agrade os seus olhos, que crie uma harmonia visual para quem está observando. Porque quando vocês forem levar esse material para uma exposição, vocês vão estar dando a cara a tapa. Se alguém chegar, não se faz madeira morta numa planta dessa. Fala assim, olha, a planta é minha, e ela me agrada ver esse tipo de trabalho. Então, você tem que ter o argumento certo para poder estar debatendo com aquela pessoa. Não se faz, vamos colocar, não se faz chare no ligustim. Vamos colocar como exemplo. Mas eu quero um chare no ligustim. Então, vou tentar fazer alguma coisa muito bem feita, ou então, se eu achar que não está bom, eu não levo para uma exposição. Eu guardo só para mim. Certo? Mais alguma aí? Exatamente. Sim, tem um monte, né? O Osmar Pupim pergunta novamente, Inar, fazer o transplante com poda junto é muita coisa para uma mesma intervenção? Fazer transplante com poda junto? Olha, eu recomendo, primeiramente, a planta saudável. Sempre. Se a planta estiver bem saudável, muitas vezes ela aguenta poda, transplante e poda. Ela aguenta. Mas pelo sim, pelo não, dê um tempo para a planta respirar. Faz um transplante, faz a poda de raízes se precisar, deixa a planta recuperar por uns 20 dias,
e depois, em seguida, você vai fazendo aquelas poda de correção. Evita de fazer tudo numa tacada só. Vamos tomar como exemplo, quando você está numa mesa de cirurgia, você vai operar lá um rim, né? Está com problema no rim. Aí, a hora que o médico abriu sua barriga, viu que o seu rim está com problema, seu estômago está com outro, o baço está com outro, e quer dizer que vai arrancar tudo de uma vez numa tacada só? Não, não vai. E por finalizar, faz uma plástica. Exatamente. Então, dê tempo à planta. Deixa ela raciocinar, entender aquele primeiro procedimento para depois você fazer o outro. O que se pode fazer, normalmente quando a gente vai fazer uma aramação, sempre lembrando, planta sempre saudável, a gente pode fazer uma desfolha na planta para conseguir enxergar a estrutura melhor da planta, para quando for fazer a aramação, a gente poder formar os patamares ou corrigir algum defeito ou direcionar o galho para aquela posição que está. Que nem, por exemplo, aquele piteco que eu mostrei para vocês, ele foi totalmente desfolhado, para que eu consiga entender a estrutura de planta por planta. Então, é importante isso. Tá? Sempre lembrando que a primeira coisa é a saúde da planta. Tá bom? Exatamente. Tem o Fábio Batista da Silva, ele pergunta: meus pinheiros negros estão apresentando queimaduras nas agulhas, nas pontas das agulhas até o meio, e secando muitas agulhas. O que será que está acontecendo? Olha, pode, não sei qual a região dele, mas pode ser algum problema de fungo na raiz. O que eu posso estar recomendando, se ele tiver alguma casa agrícola próximo a ele, levar um pouco desse substrato para fazer uma análise de solo, para saber se tem algum fungo ou não. Ou levar a planta para um especialista para ele examinar. Pode ser algum tipo de fungo, sim. Entendeu? Então, eu não vou te indicar nada. O que você poderia estar fazendo, talvez aplicar um pouco de calda bordaleza para ver se vai minimizar a situação. Observar também a incidência de luz. Pinheiro negro, ele gosta geralmente de, no mínimo, 6 horas de sol. No mínimo. Tá? Menos que isso compromete a saúde da planta. Eu não sei a adubação que ele está fazendo. Se ele estiver fazendo uma adubação muito química, tenta reduzir essa adubação química e passa a fazer uma adubação mais orgânica. Eu recomendo, não for o caso, aí, o próprio Taigold. Ver também como é que está esse substrato, se ele está com uma boa drenagem. Isso é importante também, para saber o que ele pode ou não estar fazendo de imediato. Se não desaparecer o sintoma, realmente vai ter que levar para uma casa agrícola e pedir para um engenheiro agrônomo fazer uma análise, talvez uma análise de solo, ou às vezes uma análise mesmo visual, ele já consegue determinar qual o tipo de problema, tá bom? Mais alguma aí que eu possa ajudar? Tem. O nosso amigo Pequim aí de São Paulo, ele pergunta: olá, você comentou rapidamente sobre a representatividade do literati. Pode falar mais sobre isso? Sobre esse estilo? Olha, o estilo literati é um dos estilos mais difíceis, praticamente, para se você executar. Porque é uma planta que ela tem muitas regras, né? Então, fica difícil dizer para você assim, olha, quando você quer aprender bonsai, você vai ter que estudar, e muito, entendeu? Ver vários estilos, por que o literati, como é que ele se formou, a razão dele ter se tornado um literati. Porque a gente costuma dizer o seguinte, a gente quando quer saber de uma história, a gente lê um livro. A planta, ela conta a história da vida dela. Você tem que saber ler a planta. Uma planta com raízes aparentes, com niagari, o que significa? Uma planta que cresceu reta e depois ela se curvou. Qual o motivo dela ter feito esse tipo de trabalho? Né? Então, é importantíssimo, quando a gente vai determinar um estilo para uma planta, que a gente conheça o histórico daquele estilo. Você tem que entender o que fez vamos dizer assim, o serviço mecânico, a ação mecânica da natureza fez naquela planta. Então, você vai tentar fazer aquilo de maneira artificial, com arame, com podas, né? E outras técnicas. Importantíssimo isso. Você saber
quando, como e por que usar algumas técnicas para determinar aquele estilo que você escolheu. É estudo, hein? Bonsai é muito estudo. Quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você aprende. Não só aqui, lá fora, livros, revistas, procurar o pessoal veterano, aquele pessoal mais antigo, que tem aquela disponibilidade para passar informação, tá bom? Isso vai ajudar muito, beleza? Próximo. Oi, Iná. O Márcio Donegar tá falando aqui, ó. Esse velhinho sabe muito de planta. Sem nada, Donegar. Grande abraço para você aí, Donegar. Abraço, Donegar. Estou aprendendo, Donegar. Grande abraço. Você tem experiência com o Pithecolobium dulce? O Odair está perguntando aqui. Fale um pouco sobre o Pithecolobium dulce. Olha, eu Você vou tem ficar te experiência? devendo essa, cara. Eu não tenho essa planta aqui. Eu tô tentando ver se eu consigo uma, né? Na verdade, o Criva me deu um. Ele está em fase de experiência ainda. Daqui uns 5 anos eu te dou essa resposta. Deixa eu aprender mais com a planta, tá bom? Você Próximo aí. falou, você falou um pouco sobre o gin aí, cara, inativa e tal. Aí seu Nelson aqui de Niterói, seu Nelson Monteiro, ele pergunta: o gin das nativas tem a mesma forma das coníferas? Ô, seu Nelson, o senhor está numa região onde eu já morei também. Eu morei lá no Rio do Ouro, viu? Tem muito parente aí em Pendotiba. Lá em cima, pro lado da Paciência, todo aquele canto ali, eu tenho parente, hein? Seu Nelson, como eu acabei de falar e comento sempre, bonsai é observação. Nós temos, praticamente, de bonsai no Brasil, não temos 100 anos de bonsai no Brasil, né? No Oriente, Japão, China, são séculos e séculos de bonsai. Lá se aprende bonsai observando a natureza. Então, devemos fazer a mesma coisa aqui. Observar a natureza, como que ela reage com a ação mecânica da natureza. Raio, vento, animais, para você criar uma coisa bem natural e não tão artificial como se criam, entendeu? Eu não vou ter, por exemplo, uma jabuticaba no estilo Kengai, né? Não vai combinar. Mas não impede que eu possa fazer uma jabuticaba no estilo Kengai. Isso não impede, entendeu? Mas se for fazer, procure fazer bem feito, para que se vierem críticas, sejam críticas positivas, tá? Por exemplo, a calianda, por exemplo, ela é o estilo Okidashi, o estilo vassoura invertida. É característica das nossas plantas. E através da observação, você vai começar a identificar algumas plantas. O Pithecolobium, por exemplo, ele é da nossa, vamos colocar, da região de Maricá, Rio de Janeiro ali. Procure observar onde ele vegeta, como que ele vegeta. Você vai perceber que tem muito tombados, e eles continuam brotando, muita madeira morta, tá? Tanto na região lá de Maricá, do Rio de Janeiro, como lá no Nordeste também, as plantas têm características diferentes. Isso aí você vai ter que entender observando a natureza, tá bom? Mais alguma perguntinha aí? Tem sim. O Aliandro no caminho, ele pergunta: é dessa região aí também sua aí, ó, Pendotiba, porque eles cantam ali, ó. Ele pergunta: sobre o Suiban de cimento, tem uma estrutura de arame para ficar resistente? Como seria? Ó, na verdade, né, eu comecei a fazer vaso de bonsai há muitos anos atrás. Mais ou menos, eu acho que uns 20 anos. Porque eu tive a grande dificuldade de encontrar. Primeiro, vaso é caro. Quer dizer, eu digo caro por conta de N motivos, né? Então, eu achava muita dificuldade. Eu comecei a fazer vaso de cimento, eu até tenho meu primeiro vaso. Infelizmente, eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Ele está lá na frente. Meu primeiro vaso, ele pesava mais ou menos uns 10 quilos, um vaso desse tamanho, mais ou menos. Eu guardei ele de lembrança. Então, eu vim fazendo experiências com vasos, com material, diversos materiais, né? Quanto maior for o vaso, ele tem que ter, assim, uma estrutura de arame. Esse Suiban mesmo que eu mostrei para vocês aí, a estrutura dele é daquela tela de galinheiro, né? Eu usei ela como aquela tela de galinheiro, e talvez muitos de vocês conheçam aquelas orquídeas, né, que vem com aquela haste de arame, e eu usei também aquelas hastes de arame para fazer vamos dizer assim, o esqueleto do vaso, porque senão ele acaba quebrando, entendeu? Então eu
uso sim uma estrutura de arame, dependendo do tamanho do vaso, o arame, vergalhão, dependendo do que for, eu uso sim, tá bom? Mas vaso não adianta, tem que fazer várias e várias experiências, tá? Eu consegui chegar a uma liga bem leve, tá? Com algum material que eu tenho trabalhado. Eu consegui reduzir mais ou menos o peso do meu vaso de cimento em cerca de 50%, reduzir muito, com um vaso muito leve. E a resistência dele também continua sendo muito boa, tá bom? Espero ter te ajudado aí, tá? Eu devo ter em algum dos meus vídeos lá no meu canal, deve ter lá o passo a passo de como fazer um vaso de cimento também, tá bom? Se não tiver, depois Show entre de em bola. contato comigo que eu passo para você, beleza? Mais duas perguntinhas só para a gente finalizar, viu, Iná? Tranquilo. O Bonsai Caatinga pergunta aqui: sua Jurema Preta já apresentou cochonilha? Como cuidar? Olha, eu por enquanto eu não tive problema algum com ela, não. Ela é uma planta bem forte, viu? Eu acho que inclusive contra pragas. Se você está tendo problema com conchonilhas aí, precisa ver o que está acontecendo. Pode ser formiga, hein? Que a formiga ela coloniza as cochonilhas, porque elas pegam aquela secreção adocicada da cochonilha para isso. Então a formiga leva a cochonilha de um galho para o outro. Então ela acaba colonizando uma planta inteira com cochonilhas. Pode ser de carapaça, pode ser pulgão, entendeu? Geralmente é a formiga que leva a cochonilha de um galho para o outro. Dá uma conferida e provavelmente deve ter algum foco de formiga lá, beleza? Vamos lá, mais um aí. A última pergunta para a gente finalizar essa live maravilhosa. O Arthur Valgueiro ele pergunta: podemos fazer o procedimentos anuais com o Pinus Eliotes que ele põe, do mesmo modo que o Pinheiro Negro? Você tem experiência com o Eliote? Olha, eu tenho algumas experiências com pinos Eliote aqui, porque eu cultivo alguns para formação de micorriza. O Pinus Eliote é uma planta muito resistente, não é como o pinheiro negro, né? Você fez uma poda, as agulhas deles. As agulhas são muito compridas. Para você ter um bonsai de Pinus Eliote, eu tive o prazer de ver um bonsai de Pinus Eliote, um colega nosso aqui do interior de São Paulo, o Hélio Sakai. Ele tem um Pinus Eliote muito bonito. Só que é uma planta de porte médio para grande, para compensar o tamanho das agulhas. E é uma planta muito saudável, entendeu? Dá para se fazer sim. Muita gente discrimina o Pinus Eliote, como muitas outras plantas, né? Mas dá para se fazer, só que tem que ser uma planta de porte grande, de médio para grande, tá bom? Dá tempo de responder mais alguma aí? Não, não, não tem mais nenhum assim. Eu dei uma filtrada aqui. Beleza. O Luiz Sedano, cara, te manda um grande abraço, tá bom? Outro para ele também. O nosso amigo aqui, o PC, cara, lá de Araguari, o PC Moraes, vai estar com a gente daqui uns dias também. Ele fala que aquela árvore pimenteira que você mandou, ela é a Pepper Tree. Então é árvore de pimenta mesmo. Eu acho que eu já ouvi falar nessa Pepper Tree aí. Legal. Todo mundo Né? aí nos auxiliando aí, ó. Eu acho legal. É uma planta que só tem essa espécie aqui também. Eu peguei por curiosidade, né? Como eu não tinha, e o nosso colega Makoto Hirona, ele tinha ela lá, e eu falei assim, eu vou levar, porque na verdade eu estava tentando fazer a venda para um outro colega. O cara não quis, não quis, não quis. Mas assim, pô, você está perdendo uma planta muito boa. Eu falei assim, então eu quero, pô. Eu não tenho dela e eu vou ter uma planta muito boa, viu? Para o pessoal que quiser iniciar, vale a pena experimentar. Se eu não me engano, o Carlos Trabujas, ele tem muita dessa planta lá também, eu não tenho certeza. Mas o pessoal que for lá do sul e quiser conhecer a bonsai do campo, pode procurar com ele lá, que ele deve ter sim, viu? Eu não tenho certeza não, mas provavelmente ele vai ter, tá bom? Eu não sei o tempo que Interessante. está tendo aí. Eu agradeço ao pessoal, aos colegas, aos amigos aí que deram essa ajuda aí no trabalho, a você que está fazendo esse trabalho muito bacana. Eu espero ter uma outra oportunidade de estar conversando com mais tempo com o pessoal aí e tirando a dúvida com eles. Eu não vou deixar de fazer minha propaganda, é claro, né, pô? É só acompanhar o meu Claro. canal lá no YouTube, o Bonsai na Área. Vocês podem estar colocando alguma dúvida também, tá bom? E estou à disposição do pessoal de São Paulo e o pessoal que tiver interesse em conhecer alguma coisa a mais sobre bonsai.
Eu estou à disposição aí, beleza? Se tiver mais Legal. A sua região é a região de Osasco, né? Eu estou em Osasco, Zona Oeste. Aí, galera, quem tiver aí ao redor de Osasco aí, ó, procurar a Inara aí, ó, para conhecer um pouco mais da arte e tudo mais. O Charlinho aí, ó, tá aí com a gente também. Obrigado por estar com a gente, Charles. Inara, eu quero te agradecer imensamente, cara. Foi um prazer. Eu fico lisonjeado aqui de bater esse papo com você, de dividir o conhecimento. E é o que você disse, a nossa ideia é essa mesmo. É dividir o que a gente sabe, passar para o pessoal de forma simplória, né? Sem dificuldade nenhuma. E difundir essa arte grande que a gente tem aí, né, cara? Muito obrigado de coração. Sinta-se abraçado. Agora, a última pergunta. O filho também gosta de bonsai ou não? Ainda não chegou lá, ainda não, cara. Infelizmente. Gosto de planta. Não tem essa paixão toda, não, viu? Mas eu agradeço vocês a oportunidade que vocês me deram aí. Um abraço a todo o pessoal que apareceu aí, que fez pergunta, que colaborou com você. Cara, parabéns, viu? Obrigado, Continua cara. esse trabalho aí, que é isso que o Brasil precisa, de gente que É verdade. faça o bonsai seguir em frente aqui. Valeu? Isso Forte aí. abraço pra vocês O aí, galera. Bergson também tá mandando um abraço para você, um abraço para mim. O Bergson, nosso irmãozão aí, ó. Fala para ele que eu não gosto de doce, não, viu? Essa é antiga, hein, velho? Oi, Inar, mais um abração grande aí, muito obrigado. E se Deus quiser, a gente vai ver isso aqui no YouTube também, tá bom, cara? Grande abraço para você. E obrigado pelo seu filho ter ajudado a gente aí, tá? Tá, jóia. Sinta-se abraçado aí, Deus abençoe você, cara. Vocês também, hein? Um abração para vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? E aí, gostaram aí do Inar? Legal, né? O cara é um cara muito bacana, né? Muito versátil. Gente boa demais, muito simples. Mas se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e nos segue aí. Tá bom, galera? Tudo de bom pra vocês e até a próxima. Valeu!